Boa noite, igreja. Boa noite, meus amados. Antes de qualquer coisa, nós queremos dizer que estamos com muita saudade de estar com vocês, mas entendemos que esse é um tempo também de crescimento, que esse é um tempo que o Senhor tem nos ensinado muitas coisas, né? E eu queria compartilhar com vocês, queria que todos vocês abrissem a palavra de vocês em Salmo de número 105. E nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Eles dizem assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amada igreja, nós temos passado tempos difíceis, né? Mas assim, nós temos que estar com o coração realmente muito grato a Deus, até pela tecnologia, porque através de tudo isso nós podemos estar juntinhos. Não estamos aqui unidos em corpo presente, mas os nossos corações estão unidos no nosso Cristo, no nosso Deus. Então estamos todos juntos nessa mesma sintonia. E eu queria convidar toda a igreja, vocês que estão na sua casa, que estão vendo pela televisão, pelo celular, para cantar com a gente. Nós estaremos conduzindo alguns louvores, a adoração mesmo ao nosso Pai. E queríamos convidar vocês, cantem, adorem o Senhor junto conosco. E nós vamos começar dizendo que realmente foi pago um alto preço que nos uniu como irmãos, que nos uniu a Cristo. Vamos adorar o nosso Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Adore o Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. E quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vamos continuar adorando nosso Senhor, dizendo que a graça dele é sublime.
Nós estávamos com nossa alma ferida, nós estávamos longe do Senhor, afastados, mas Ele, com o seu amor, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o sol que salva o pecado. Fui cega, agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele encontrou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o sol, salva o agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver e sua vida Ele entregou. Adore. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua sublime graça, Senhor, que nos alcançou. Muito obrigada, Pai, porque ela foi incondicional, Senhor. O Teu amor, ele foi incondicional sobre as nossas vidas. Porque senão, Pai, nós estaríamos perdidos até hoje.
Senhor, então nós agradecemos que cada dia mais, ó Pai, nós venhamos a desenvolver um coração grato. Um coração grato, Pai, mesmo diante de todo esse caos que temos passado, Senhor. Mas desenvolver um coração grato, entendendo, ó Pai, que o Senhor nos deu a salvação, entendendo que nesses momentos difíceis o Senhor está nos consolando, o Senhor está nos confortando, o Senhor está do nosso lado. E como o Senhor disse, Pai, lá em Mateus 24, o Senhor disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque o Senhor estaria conosco. Porque o Senhor estaria sempre conosco. Então nos ajude, Pai, a entender, ó Pai, que mesmo diante dessas aflições, mesmo diante, Pai, de todo esse sofrimento, ó Pai, nós temos, ó Pai, o maior, nós temos o Criador desse mundo, o dono de todas as coisas, o médico de todos os médicos, ó Pai, o cientista de todos os cientistas, nós temos ao nosso lado, conosco. Muito obrigada, Pai, porque isso é privilégio. Muito obrigada, seja adorado, Senhor, em todo o tempo. Pai, o inimigo, ele tem, Pai, investido, mas a tua igreja, Senhor, ela só está afastada com os corpos, Pai, mas as mentes, Pai, estão unidas em um só corpo, Pai. Em um só corpo, estão unidas, Pai, em Ti. Pai, isso não vai abalar a igreja do Senhor, ela estará forte, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando. Não permita, Senhor, que os Teus filhos se afastem, ó Pai, mas que estejamos cada vez mais fortes, ó Pai, e acreditando, ó Pai, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seja adorado em todo o tempo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que o nosso Senhor seja exaltado, seja louvado em todo o tempo. Que nós adoremos ao Senhor por todos os dias de nossas vidas. E eu gostaria de saudar a você que está nos assistindo neste momento, você que está nos acompanhando, que gostaria de saudá-lo com a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, você que está nos assistindo, seja no conforto da sua casa, seja pelo seu smartphone, ou seja pelo seu notebook, ou computador, ou tablet. Que Deus esteja com você, te abençoando. Você que está abrindo agora a nossa live, seja muito bem-vindo. E que Deus te abençoe. Gostaria de pedi-lo que você abra comigo na sua Bíblia ou no seu celular, qualquer plataforma que você tiver, que você abra comigo na carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu lerei do versículo 9 ao 12. E que você aí, na sua casa, onde você estiver nesse momento, se sinta à vontade para ler comigo também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 até o 12. E diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. 10. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos cultuar ao Senhor. Já cantamos, louvamos ao Senhor, e agora, diante de Ti, estamos nos colocando os nossos corações, as nossas mentes, para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor fale ao nosso coração. Fale ao coração de cada um que está nos acompanhando neste momento, que a palavra do Senhor seja ministrada pelo Espírito do Senhor a cada um de nós e a cada um que está assistindo.
Nós oramos, te louvamos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida que está nos assistindo, gostaria de tratar nessa noite sobre o tema Crescendo em Amor Fraternal. E você que nos assiste pela primeira vez, nós estamos estudando, nós estamos nos sermões, na pregação, nessa carta de Tessalonicenses, e começamos desde o primeiro capítulo, e hoje chegamos no capítulo 4. E na primeira parte da carta de Tessalonicenses, do 1 até o final do 3, Paulo ele narra como foi a sua estadia no meio daqueles irmãos ali. E Paulo e seus companheiros de viagem missionária estavam passando por várias cidades, até que em determinado momento chegou nessa cidade de Tessalônica. E ele e seus companheiros, os missionários, ficaram algumas semanas ali. E a propagação do evangelho ali ocorreu de uma forma muito gratificante, de uma forma muito louvável ao Senhor, porque rapidamente aqueles irmãos acolheram o evangelho do Senhor. Mas, infelizmente, por conta da perseguição ao cristianismo, Paulo e seus companheiros de ministério, eles tiveram que sair às pressas daquela cidade ali, porque a perseguição também chegara até aqueles missionários. E pelo fato de saírem rapidamente, não teve aquele tempo de se despedirem ou de concretizarem o objetivo deles naquela cidade. E ao saírem, Paulo ele não podia voltar àquela cidade. Então, nos primeiros capítulos dessa carta, Paulo narra isso, a sua dificuldade em voltar àquela cidade de Tessalônica. E ele tentou algumas vezes, mas foi impedido pelo próprio Satanás, conforme o capítulo 3 nos diz, de voltar àquela cidade. E Paulo tinha essa grande preocupação no seu coração, até que ele conseguiu enviar um de seus companheiros do ministério, chamado Timóteo. E Timóteo foi até aquela cidade, levando o abraço de Paulo, levando as palavras confortadoras de Paulo, explicando a situação de Paulo, como estavam aqueles missionários. E ao retornarem, Paulo estava com aquela aflição, com aquela expectativa de saber como estavam aqueles irmãos. E Timóteo traz excelentes notícias daquela igreja, que os irmãos realmente haviam acolhido a mensagem do Senhor. E Paulo, então, ele fica extremamente alegre e grato ao Senhor. Ele recebe essa notícia e muito se alegra. E, enfim, chegamos no capítulo 4. E no primeiro texto, do 1 até o 8, Paulo trata sobre a moralidade sexual. Ele trata sobre a moralidade ética da vida daquelas pessoas daquela igreja ali. E no texto que, base na nossa noite aqui, Paulo ele trata especificamente sobre o amor fraternal, que é até o título sugestivo que está aí na sua Bíblia, algumas. Exortação à prática do amor fraternal. Acompanhe comigo no versículo 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Até aqui, por enquanto. Paulo ele afirma que não havia necessidade de instruir aqueles irmãos referente ao amor. Por que não havia mais essa necessidade? Porque nos capítulos anteriores, por exemplo, no primeiro capítulo, versículo 3, Paulo ora agradecendo a Deus pelo amor abnegado daqueles irmãos. Adiante, no versículo 12 do capítulo 3, Paulo fala do crescimento do amor entre aquela comunidade cristã ali e como isso repercutiu por toda a vizinhança, como na Macedônia aqui, por exemplo. E, por fim, o seu próprio exemplo de amor. Paulo, ele esteve ali, sofrendo várias perseguições e dificuldades, unicamente pelo amor que o Senhor tinha colocado no coração dele, e através dele esse amor fosse propagado, fosse espalhado, o amor do Senhor, o evangelho do Senhor fosse propagado naquele lugar. E Paulo tinha aqueles irmãos ali com muito carinho, como se realmente fossem, ilustrando aqui, como se ele fosse o pai daqueles irmãos ali. E ele tratava como filhos.
Assim como o pai trata o seu filho com amor, com carinho, ensinando, ajudando, Paulo também tratava aqueles crentes ali com muito carinho e amor. E por isso ele escreve que não havia necessidade de escrever quanto ao amor fraternal. Mas por que não havia mais essa necessidade? Porque eles foram, primeiramente, antes de tudo, instruídos por Deus quanto ao amor. Ou seja, através do sacrifício de Jesus, sabemos que ele veio à terra por amor a nós. E através desse sacrifício de Cristo, o amor foi derramado naqueles corações. O amor do Senhor foi plantado naqueles corações ali. Por isso eles não tinham mais a necessidade de serem instruídos, porque o próprio Deus os havia instruído. E eu gostaria de ressaltar que, naquele contexto grego, onde a língua grega, onde o Evangelho, Novo Testamento foi escrito, ele foi escrito na língua grega. E é interessante que existem algumas palavras para amor nessa língua, como, por exemplo, ágape, que é o amor de Deus para conosco, o amor eros, que é aquele amor físico, o amor romântico, o amor storge, o amor de família, especificamente o amor dos pais pelos filhos. Como, por exemplo, a gente fala muito sobre o amor de mãe. O amor filha, que é aquela profunda afeição, e nós podemos encontrar isso nas amizades, no relacionamento de companheirismo, no dia a dia. E, por fim, o termo usado neste texto se deriva dessa palavra, filha, que quer dizer, ou melhor, a palavra que Paulo usa aqui é Filadélfia, que ele faz a junção de duas palavras, de irmão e de amor. Ou seja, Paulo fala exatamente que eles deveriam se amarem, como se fossem realmente irmãos. Assim como nós temos uma relação de consideração de amor entre irmãos, seja adotivos ou não, irmãos de sangue, também Paulo usa este termo para relatar que eles deveriam se amar como se fossem realmente irmãos, irmãos em Cristo. E a ênfase não é, como eu disse, a instrução de amar, mas sim como amar. E a segunda parte do versículo 10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo passa imediatamente a definir, então, uma área específica em que a atividade cristã atual ali precisava ser melhorada, crescendo em amor fraternal. Esse é o nosso tema, como eu disse, e o primeiro ponto que nós podemos obter deste texto, na nossa meditação nessa noite, Paulo fala que eles deveriam primeiro cuidar de si mesmo, cuidar da própria vida. Então, crescer em amor fraternal exige primeiro que nós cuidemos da nossa própria vida. Observe comigo, versículo 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos exortamos. Diligenciar, ou seja, se esforçar, é considerar como honra o viver tranquilamente. Cuidar do que é seu, em outras palavras, cuidar da sua própria vida. Meu querido, minha querida, quando se fala em amor, de amarmos uns aos outros, amor ao próximo, um dos primeiros pensamentos que vem na nossa mente é ajudar essa pessoa, seja na sua necessidade física, às vezes ela está passando fome, você vai e ajuda essa pessoa, seja aquele consolo no momento tão difícil na vida dessa pessoa, seja nos conselhos que damos. De repente a pessoa precisa tomar uma decisão na sua vida, então nós vamos, e pela experiência, nós podemos aconselhar essa pessoa. Esse é um dos primeiros pensamentos que vem à nossa mente. Mas Paulo, nesse caso aqui, ele fala o oposto. Ou seja, para crescer no amor fraternal, eles deveriam antes cuidar da própria vida. Eles não deveriam se intrometer, ser peso, viver à custa de outras pessoas, não ser um incômodo para outras pessoas. Eles não deveriam fazer isso ainda motivados pela fofoca ou pela curiosidade pecaminosa.
E hoje nós podemos perceber pessoas assim, ações assim, intromissões de outras pessoas. E Paulo, o apóstolo, ele cita um exemplo de cuidar de si mesmo, que é trabalhar. E Paulo, o apóstolo, ele não fazia diferença entre trabalhos, se era um trabalho manual ou não, trazendo para os nossos dias hoje, se é uma pessoa concursada ou uma pessoa que trabalha como pedreiro, gari. Paulo, ele não tinha essa preocupação em fazer diferenças entre trabalhos, mas ele vai mais a fundo. E Mateus 10, versículo 10b, diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, todo trabalho moral e eticamente correto, de acordo com a palavra de Deus, dignifica a pessoa. Paulo, ele vai mais a fundo, ele não fala sobre o trabalho, as diferenças, mas ele fala sobre a disposição e motivação de trabalhar. E isso essas pessoas aqui, elas não tinham, podemos dizer assim. Paulo admoesta contra a atitude de preguiça. Meu querido, possivelmente um dos argumentos que essas pessoas aqui usavam para não trabalhar é a parousia, ou seja, a volta de Cristo. E qual era a ideia, qual era o pensamento? Eles acreditavam que Jesus voltaria já naqueles dias. Então, por conta disso, eles sentiam que não havia necessidade de, por exemplo, trabalhar, de ter o sustento próprio, de ter o necessário para viver. E ele começa a tratar deste assunto no texto seguinte, sobre a volta de Jesus. Assim, fica explícita, então, a falta de viver tranquilamente e de cuidar dos próprios negócios de alguns destes crentes. Eles pensavam que Jesus voltaria já naqueles dias, então eles queriam se abster de todas as responsabilidades, de todos os compromissos na sociedade, do trabalho, com o fim específico de esperar que Cristo voltasse. Meu querido, minha querida, quando estamos envolvidos no nosso trabalho, quando estamos envolvidos nos nossos próprios negócios, conforme Paulo diz aqui, nós não temos tempo para nos envolver nos negócios alheios. Isso serve para nós hoje também, ou seja, cuidar da nossa própria vida, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, refletir em como têm sido as nossas atitudes, cuidar de nós, refletirmos em como tem sido a nossa vida. Isso também é uma forma de amar ao próximo, porque quando nós organizamos a nossa vida, nós temos mais condições e mais estruturas para poder ajudar as pessoas. Quando cuidamos do nosso coração, em não ser orgulhoso, em não ser pecaminoso, em não ser amargo, ele fica mais leve e mais livre, de certa forma, para ajudar o próximo. Quando nós cuidamos da nossa mente, dos nossos pensamentos, purificando-a, nós teremos mais respeito e um conversar saudável com o nosso próximo. Diante disso, como tem sido o seu coração? Como estão os seus pensamentos? Como está a sua mente? Como você tem cuidado de si? As pessoas te conhecem por ser uma pessoa intrometida, uma pessoa fofoqueira, curiosa, que só quer denigrir as outras pessoas, só quer ser um peso para as outras pessoas, se aproveitando delas. Ou elas te conhecem como uma pessoa organizada, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que cuida de si e não fica se intrometendo de forma errada na vida das pessoas. Como anda a sua vida? Toda errada e bagunçada, ou você busca viver de forma organizada e coerente com a palavra de Deus? E ainda o segundo ponto, sobre crescer no amor fraternal, Paulo mostra que é dar um bom testemunho. Leia comigo, versículo 12. Aí onde você está? De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Ao escrever isso, fica claro que aqueles irmãos
pelo menos alguns deles, realmente estavam tendo uma vida inativa. Eles viviam à custa de outras pessoas, viviam se aproveitando da bondade de outras pessoas e nem sequer se esforçavam para trabalhar, ou pelo menos ter essa disposição em trabalhar, de querer desenvolver na vida. E Paulo afirma que eles precisavam ser exortados a trabalhar, ser motivados e até corrigidos esse sentimento, esse pensamento, corrigir esse pensamento de que Cristo voltaria já naqueles dias, para que eles vivessem sim com a esperança de que Cristo voltaria, mas não deixassem de viver, não deixassem de ter disposição em trabalhar, não deixassem de ter a vida comum como nós temos na nossa família, como nós desenvolvemos a nossa família, no nosso trabalho, nos estudos. Eles não deveriam parar, deveriam ter essa esperança, mas viver a vida a cada dia. E a consequência da inatividade é que eles se intrometiam na vida alheia. E isso era causa de difamação do Evangelho de Jesus, porque eles eram vistos como pessoas crentes, mas que queriam tirar proveitos em nome de outras, em nome do Evangelho. Por isso que Paulo admoesta que eles deveriam se portar com dignidade para com os de fora, não ser tropeço para as pessoas, não dar uma má reputação à igreja de Cristo. Ou seja, eles deveriam ter uma boa conduta fora da igreja, fora das quatro paredes, fora da comunhão entre irmãos. Onde eles estivessem, eles deveriam dar um bom testemunho, porque, contrário a isso, o mau testemunho deles difamava o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Meu querido e minha querida, você que nos assiste, é fato que os crentes, os cristãos, eles nunca conseguirão agradar a todos. E o melhor e maior exemplo disso é o nosso próprio Senhor Jesus. Jesus, ele não agradou a todos. Existiam, sim, diversas pessoas que iam contra os ensinos dele, que não aceitavam. Diversas pessoas que iam contra a pessoa de Jesus, o difamando, seja nas palavras, até mesmo nas ações. Jesus, ele não agradou a todos. Então, não espere que você agrade a todos, porque isso não acontecerá. Mas nós podemos, sim, como cristãos, evitar trazer sobre nós, sobre o Evangelho de Cristo, uma má reputação. Motivos para que, através do nosso mau exemplo, pessoas zombem de Deus, zombem do Evangelho. Olha o crente lá fazendo coisa errada. Olha o crente dando calote nos outros. Olha o crente comprando fiado e não pagando. E vários motivos que pessoas acusam o Evangelho por conta dessas más atitudes. Por isso, Paulo, o apóstolo, escreve que os crentes deveriam cuidar de si mesmos. E essa atitude, essa disposição de cuidarem de si mesmos, resultaria num bom testemunho. Resultaria num viver digno. Resultariam numa atitude de vida honrosa, nobre, uma atitude de vida digna. Romanos 12, versículo 18 diz que, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de nossas ações, no que depender de você que está nos assistindo, nós devemos promover a paz de Cristo, o Evangelho do Senhor. A nossa conduta deve estar de acordo com esse Evangelho. Através de nossas ações, devemos promover a glória de Deus, porque Deus é o dono de toda a glória, o Senhor dos exércitos. E nós fomos criados para viver glorificando a Deus, uma vida grata ao Senhor, uma vida voltada para Jesus, voltada para o Senhor, de maneira que o agrade. E tudo isso para que o Evangelho seja
propagado, para que outras pessoas conheçam a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão fiel, tão glorioso, um Deus que ele é além de todas as medidas, um Deus imutável, um Deus que habita além do tempo, além do espaço, e mesmo sendo tão grande, ele habita no coração de todos aqueles que realmente é filho dele, que realmente tem Cristo como Senhor de suas vidas. O amor fraternal, ele é irrepreensível. O cristão não apenas tem o compromisso de amar os irmãos, mas também dar um bom testemunho aonde ele for, por onde ele estiver. Nós fomos chamados para ser luz deste mundo. Nós crentes, todo aquele que tem Cristo no seu coração, que crê nele, todo aquele que entrega a vida ao Senhor, todo aquele que é aceito por Jesus, ele foi chamado para ser luz deste mundo. E é um exemplo simples, mas muito certo e profundo. Uma luz numa escuridão, ela faz uma grande diferença. E nós fomos chamados para ser luz, para iluminar pessoas, através de Cristo, por meio de Cristo em nossas vidas. Para iluminar pessoas, refletir a luz de Cristo, para que as pessoas vejam essa luz. Nós somos o sal deste mundo. E o sal, ele, se for usado pouco, a comida fica sem sal. Por exemplo, se for usado muito, ele fica salgado, a comida fica salgada. Mas na medida certa, como nós cristãos devemos ser, isso traz uma boa temperança no meio onde estivermos, no meio onde estamos. Nós cristãos fomos chamados para ser boas pessoas, bons influenciadores, seja onde for, seja na sua escola, seja na sua faculdade, como professor, como qualquer área da sociedade, seja na política, onde estivermos, fomos chamados para ser bons influenciadores, luz e sal deste mundo. Meu querido, os cristãos precisam ter uma vida financeira também controlada para não dar testemunho aos de fora da igreja. Como é o exemplo que Paulo nos dá em relação ao trabalho. E é triste sabermos de alguns estabelecimentos, por exemplo, que já não vendem mais para os crentes, pelo fato de alguns desses ditos crentes tentar tirar proveito, comprarem fiado e nunca pagarem, e outros motivos. É triste sabermos de escândalos financeiros no meio dos crentes, no meio dos cristãos. E existe, certa vez, eu vi uma notícia, uma reportagem, onde dois políticos estavam trocando propina, e no final eles oraram a Deus agradecendo por aquele dinheiro que eles haviam recebido. É triste percebermos e vermos isso hoje nos nossos dias. Pessoas, em nome do Evangelho, fazendo outras coisas que não agradam ao Senhor, que vai totalmente contra a palavra do Senhor. Portanto, para refletir como você é financeiramente conhecido na sociedade, ou no trabalho, ou no comércio, onde você estiver, como uma pessoa honesta, uma pessoa digna, ou alguém que se aproveita das situações, uma pessoa aproveitadora, que vive às custas da bondade de outras pessoas. Como tem sido o seu testemunho como servo do Senhor? Como as pessoas conhecem você? Concluindo, a você que está nos acompanhando até neste momento, como nós vimos que o crescimento no amor fraternal, ele envolve cuidar de si mesmo e depois dar um bom testemunho. Primeiro precisamos analisar a nossa mente, analisar o nosso coração, analisar a nossa vida, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, colocar em ordem o nosso interior. E isso automaticamente resultará num bom testemunho onde estivermos. E esses crentes, estes irmãos, eles foram de Tessalônica, eles foram instruídos por Deus quanto ao amor. Meu querido, minha querida, o amor ele só faz sentido quando é derramado em nossos corações através
de Cristo, através da cruz, onde nosso Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou. O amor, ele tem sentido quando o próprio Deus nos ama incondicionalmente, quando mesmo nos nossos piores erros, nos nossos piores pecados, na podridão dos nossos maus pensamentos, das nossas más atitudes, mesmo sendo assim, Deus, ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que através de Cristo tivéssemos esse livre acesso ao Senhor e um viver transformado. Como você tem amado as pessoas? Como tem sido a sua atitude para com o seu próximo? Seja aí na sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seus pais, ou com seus filhos, ou com seus avós, netos, com alguém de qualquer família, com qualquer pessoa da sua família. Como você tem os amado? Como você tem amado o seu professor na faculdade, na escola? Os seus colegas de estudo? Os seus colegas de trabalho? O seu patrão, o seu chefe? Como você tem amado as pessoas? 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 3 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retinha. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como você tem amado ao seu próximo? Como tem sido a sua atitude? Feche os seus olhos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos, te louvamos por tudo que Tu és em nós, pelo grande amor que o Senhor derrama sobre nossas vidas, um amor incondicional, e mesmo nos piores erros da humanidade, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus. E essa é a maior prova de amor. Esta é a maior prova do amor do Senhor para conosco. E muitas pessoas dizem que o Senhor é injusto, mas na verdade a justiça do Senhor é prova do Teu amor, porque o Senhor nos corrige, o Senhor nos ensina e o Senhor nos exorta. Obrigado, Pai. Abençoe a vida de cada pessoa que esteve assistindo, esteve nos acompanhando até aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada uma delas, as dificuldades de cada uma delas. Que o Senhor, neste momento, visite os seus corações. Que o Senhor, neste momento, abençoe estas vidas, para que elas, se porventura ainda não conhecem, que elas possam conhecer este amor do Senhor, que elas possam experimentar este amor do Senhor através de Jesus Cristo, pois Jesus é a nossa única porta que nos dá acesso ao Senhor, o único caminho que nos leva ao Senhor, e além disso, é quem nos dá uma nova vida, é quem morreu em nosso lugar para nos conceder o perdão dos nossos pecados, para nos conceder a salvação em Cristo Jesus. Abençoe, Pai, a vida de cada pessoa. Nos dê uma boa semana a cada um e que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos, neste momento, louvar ao Senhor com mais um cântico. Você que está nos assistindo, não saia ainda, mas louve ao Senhor através deste novo cântico, ou melhor, através deste cântico que nós iremos cantar.
Vamos continuar adorando nosso Senhor com aquela música que diz que recebi um novo coração do Pai. Adore o Senhor conosco. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido